Quando se fala em criptomoedas, logo vem à mente as supervalorizações das principais criptos, como o Bitcoin e o Ethereum ao longo do tempo, e também a enorme volatilidade que elas têm. Não são todos que sabem que algumas criptos oferecem renda passiva para quem investe. Seria uma espécie de dividendo cripto, ou então um tipo de CDB cripto de alto rendimento, só que essa analogia só dá certo até certo ponto. E o assunto vem dando o que falar, em especial pela SEC, a CVM americana. Por quê? É o que você vai saber neste Crypto News, depois da vinheta. Pode rodar! Salve! Crypto News está no ar e é a primeira vez que a gente fala de staking por aqui. Staking é uma forma de recompensa quando se detém algumas criptomoedas. Ethereum, Solana, Cardano, Tezos, Cosmos são algumas delas. O Bitcoin não permite staking. E por que essas criptos geram recompensa ao longo do tempo? É porque a blockchain coloca elas para trabalhar. As blockchains que permitem staking usam um mecanismo de consenso chamado prova de participação, Proof of Stake, que é como elas garantem a verificação e a proteção de todas as transações, sem um banco ou processador de pagamentos como intermediário. As criptomoedas de quem opta pelo staking tornam-se parte desse processo. Um exemplo é a blockchain da Ethereum, que recentemente adotou esse mecanismo de prova de participação. Antes, ela usava o Proof of Work, prova de trabalho, onde a rede acabava utilizando uma enorme capacidade de processamento e de energia para validar as transações. Os mineradores competiam para ser o primeiro a resolver um quebra-cabeças criptográfico, digamos assim. Quem ganhasse adicionava o bloco mais recente das transações verificadas na blockchain e recebia criptomoedas em troca desse trabalho. Hoje esse modelo ficou mais rápido e com taxas mais baixas. Ruim para os mineradores, que passaram a receber menos, mas bom para quem faz staking dos próprios tokens, sendo esses os novos validadores. Sendo assim, em vez de algumas criptos ficarem mofando na carteira, elas trabalham para quem as detém, gerando recompensas. E como se faz o staking? Primeiro você tem que se tornar um validador da rede, e para isso é preciso travar a movimentação de 32 Ethereums, ou 32 Ethers, que para ser rigoroso é o nome da moeda do token da rede Ethereum. Na cotação desse momento que eu estou gravando aqui, o Crypto News dessa semana, a gente está falando de algo em torno de $50 mil, que ficarão bloqueados, não é pouca coisa. Outro ponto é que para se tornar um validador completo é preciso um computador dedicado a executar validações de dia e de noite sem tempo de inatividade. Caso contrário, a participação do validador pode ser cortada. A boa notícia é que dá para fazer staking sem tantas exigências e com uma quantia bem menor de dinheiro. Como? Através de corretoras cripto. A recompensa será mais baixa por causa das taxas cobradas pelas plataformas. Para ter uma ideia, a exchange CoinDCX oferecia um rendimento anual que ia de 5 a 20% para staking via Ethereum 2.0. Então tudo depende do programa. Você precisa considerar que em muitos casos existe um bloqueio, um período em que você não consegue retomar o direito a movimentar suas criptos. Isso significa que nenhuma movimentação poderá ser feita, mesmo em períodos em que as cotações estejam nas alturas, em muitos casos. E essa desvantagem, que na prática para o investidor representa uma falta de liquidez, precisa ser levada em consideração. Outro ponto contra se refere à gestão das chaves privadas por corretoras centralizadas como Binance ou Coinbase. Suponha que uma ou outra sofra um ataque hacker. Os ativos que estiverem sob a tutela delas ficam em risco. Agora, um ponto que vem sendo discutido é a regulação ou a falta dela. E o staking ainda é uma novidade para as autoridades regulatórias de vários países. Caso da Securities Exchange Commission, a SEC, famosa, a autarquia americana anunciou que a corretora Kraken vai acabar com seu programa de staking e ainda pagar uma multa de $30 milhões por causa de inconformidades regulatórias no país. Segundo esse xerife regulador do mercado, o serviço oferecido pela Kraken se configura como um valor mobiliário e por isso precisa ser registrado junto ao órgão regulador antes do seu lançamento. Ou seja, a SEC considera a atividade de staking semelhante a empréstimos de criptos e essa prática foi reprimida pelos reguladores no ano passado, quando uma série de credores como Celsius Network e BlockFi colapsaram. O motivo para isso seria que, quando os investidores fornecem tokens para os provedores de staking como serviço, eles perdem o controle desses tokens e assumem os riscos associados a essas plataformas, com pouquíssima proteção. De forma simples, se algo é ou não é um valor mobiliário sob as regras dos Estados Unidos, isso se dá basicamente por uma questão do quanto esse ativo se parece com ações emitidas por uma empresa que levanta capital. Só que o tema gera controvérsias. O CEO da Coinbase, por exemplo, já tinha se posicionado sobre esse assunto, dizendo que a proibição seria algo terrível. Nas palavras dele, o staking permite que os usuários participem diretamente do gerenciamento de redes criptoabertas, além de ter
proporcionado melhorias, incluindo escalabilidade, maior segurança e pegadas de carbono reduzidas. Já no Brasil, foi aprovado um projeto de lei que pretende regulamentar o setor, o que inclui a atividade de staking. Falta agora a definição de quais órgãos serão os responsáveis pela regulação, porque o projeto já foi sancionado pela presidência. Mas é uma boa ou não entrar nessa seara específica do universo cripto? Olha, é bom sempre ter no seu leque como investidor e investidora o conhecimento das alternativas disponíveis. O staking é mais uma delas. Por um longo prazo, sem mexer durante um bom tempo, independente das flutuações de preços no meio do caminho, aí sim pode valer a pena. Por quê? Porque essas criptos continuam paradas, continuam sendo suas, mas passam a render. Embora tenham o risco associado à corretora ou exchange, onde elas estarão, porque não dá para fazer staking com as criptos na sua hard wallet, você ganha com isso. Se você costuma comprar e vender com certa recorrência, ou se corre risco de precisar do dinheiro em pouco tempo, aí o staking não é a melhor solução. Gostou do assunto? Se tiver curtido o programa até aqui, contribui com seu like nesse vídeo e muito obrigado a todos vocês que já são inscritos ou inscritas no nosso canal Invest News, viu? E agora, partiu pro Cripto Giro. Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da falida FTX, pode ter a sua liberdade condicional revogada. Um juiz federal disse que há evidências para acreditar que o ex-magnata pode ter se envolvido em uma tentativa de influenciar testemunhas. A Receita Federal anunciou um leilão com direito a equipamentos de mineração de Bitcoin. O valor mínimo do lote é de R$80 mil e inclui desde smartphones a 21 placas de vídeo de mineração. O edital, feito através do aeroporto de Guarulhos, permite que qualquer um faça seu lance. Segundo a Glassnode, holders de Bitcoin têm 370 bilhões de dólares adormecidos. Segundo a empresa de análise, os investidores estão mantendo as criptomoedas paradas para se concentrar em ganhos de longo prazo. Tokens falsos inspirados em inteligência artificial inflaram o preço dos ativos e depois despencaram. Segundo a CoinDesk, foram emitidos mais de 130 tokens usando o termo ChatGPT. Deles, mais de 25 projetos considerados suspeitos foram criados na rede Ethereum. E agora vamos para os criptopitacos. O tema staking e SEC, a respeito do qual a gente falou hoje, rendeu comentários no Twitter. Byron Hug perguntou se o órgão regulador fará diferença entre a Coinbase fornecer staking como um serviço versus o consumidor fazer staking diretamente na sua própria máquina. Troy Wong tweetou o seguinte: a SEC deveria estar trabalhando para estabelecer padrões sobre staking, em vez de multá-los arbitrariamente. Aqui ele se referiu à corretora Kraken, que eu mencionei lá no começo do programa. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia até aqui. Obrigado por se inscrever no Invest News, o nosso canal. Isso é muito importante para o nosso conteúdo chegar cada vez mais longe, para a gente fazer cada vez mais programas, sempre de forma gratuita para vocês, hein? Valeu, pessoal. Obrigado, grande abraço. Tchau. Bons investimentos.